Kodaka era um perdedor solitário que todo mundo evitava porque ele parecia um delinquente assustador. No entanto, tudo muda quando ele entra para um clube só de garotas para fazer amigos, mas todas elas querem mesmo é o seu salsichão. Tudo começa em um dia depois da aula, quando Kodaka volta para a sala para pegar sua mochila e encontra uma colega solitária, Yozora, conversando sozinha. Ao vê-la rir, Kodaka percebe que é a primeira vez que vê a esquisitona se divertindo, já que normalmente ela parece estar segurando um pum. Isso dá coragem pro idiota entrar na sala, mas ao vê-lo, Yozora perde o sorriso, o que deixa Kodaka meio chateado, já que ela ficava mais fofa sorrindo. Ele então pergunta se ela estava conversando com um fantasma, mas Yozora diz para Kodaka que fantasmas não existem, assim como o pai dele, e que ela estava conversando com sua amiga imaginária, Tomo-chan. Ao ouvir isso, Kodaka insiste para que Yozora faça amigos de verdade, mas ela responde que as únicas pessoas interessadas em ser amigas dela são moderadores do Discord que querem que ela mia para eles com voz de loli. Me pegou. Ao ouvir isso, Kodaka admite que é difícil fazer amigos, já que ele também não tem nenhum. E Yozora acrescenta que não precisa de relacionamentos superficiais, pois está bem sozinha com a Tomo-chan. Kodaka sugere que eles entrem para algum clube, mas Yozora lembra que já estão no meio do semestre e todos os membros dos clubes já formaram laços sólidos. Então, se eles entrassem agora, só acabariam sendo o famoso vela. Sabendo que Yozora tá certa, Kodaka fica em silêncio até que Yozora tem uma ideia maliciosa e, animada, diz a Kodaka que vai vê-lo amanhã. Ao ver Yozora sorrir de novo, o Kodaka fica todo animado. No dia seguinte, no intervalo, Yozora o chama para sair, deixando todos chocados e se perguntando se haverá confusão, já que a solitária se juntou ao delinquente. Chegando lá fora, Yozora revela que decidiu abrir seu próprio clube dos vizinhos para fazer amigos. Quando Kodaka pede para ela explicar melhor, Yozora diz que vai recrutar pessoas solitárias e construir relacionamentos superficiais com elas até acreditar que estão prontas para serem consideradas amigas de verdade. Mesmo achando que Yozora é meio doida por inventar um clube desses, Kodaka deseja boa sorte para ela e tá prestes a sair correndo dali quando ela avisa que já o registrou no clube. Antes que Kodaka possa mandar Yozora se ferrar, ela lhe dá um sorriso doce, o que imediatamente faz com que ele goze nas calças. Aceitando seu destino, Kodaka segue Yozora, que lhe entrega um cartaz vago de recrutamento do clube e diz para ele colar no banheiro da escola, já que é lá que os perdedores almoçam. No entanto, Kodaka diz para Yozora que ninguém vai saber do que se trata o clube, mas ela manda ele olhar para o cartaz na diagonal, e é aí que Kodaka percebe que Yozora colocou um convite escondido para aqueles que estão realmente desesperados para fazer amigos. Depois de colar os cartazes, Kodaka mais tarde diz para Yozora que ninguém vai entrar para o clube dos perdedores, quando de repente eles ouvem uma batida na porta. Yozora rapidamente abre a porta e uma loira bonita diz que quer entrar para o clube. No entanto, Yozora fecha a porta na cara dela, o que deixa Kodaka confuso até que Yozora revela que o nome dela é Sena e que o pai dela dirige a escola. Enquanto Yozora reclama dizendo que odeia a Sena porque ela é popular e rica, Sena bate na janela, dizendo que leu a mensagem enigmática e quer ter amigos. Depois de deixá-la entrar contra gosto, Yozora diz para Sena que o clube é para pessoas solitárias e que ela não se encaixa porque está sempre cercada de garotos. No entanto, Sena revela que esses garotos só querem ficar com ela, e é por isso que ela só quer fazer amizade com meninas, mas elas costumam evitá-la porque ela é bonita. Ao ouvir isso, Kodaka diz para Yozora e Sena que elas deveriam ser amigas, o que enfurece as garotas, e elas dizem para Kodaka que prefeririam cheirar vidro do que serem amigas uma da outra. Vendo as duas brigarem, Kodaka suspira e vai para casa, sabendo que o clube vai fracassar mais do que suas metas de ano novo. No dia seguinte, Kodaka chega à sala do clube e encontra Sena já sentada lá. Ao ver a cara feia dele, Sena diz para Kodaka chamá-la pelo primeiro nome para parecer mais importante que Yozora. Assim que Kodaka concorda, Yozora entra e grita com ele para começar a usar o primeiro nome dela também. Depois de ser tratado como um cachorro, Kodaka pergunta o que elas deveriam fazer para fazer amigos. Yozora revela que o jogo Monster Hunt tá popular, onde se caça monstros com amigos. O plano é ficar boa no jogo e achar itens raros. Assim, eles poderão usar isso para puxar assunto e fazer novas amizades. Achando a ideia boa, Kodaka e Sena trazem seus consoles no dia seguinte. Quando Yozora pergunta se eles praticaram o jogo, Sena revela que, mesmo estando ocupada, jogou um pouco. Ignorando Sena, Yozora pergunta a Kodaka em que nível ele tá, e quando ele diz que tá no nível 1, Yozora revela orgulhosamente que já passou do nível 3. Assim que Kodaka elogia Yozora, Sena rapidamente diz que tá no nível 6, que é o maior ranking.
Enquanto Kodaka olha para Sena com admiração, ela afirma arrogantemente que é um gênio dos jogos, então dominou o jogo com facilidade. No entanto, Yozora não acredita em nada do que ela diz, toma o console de Sena e revela que ela jogou por 53 horas. Em seguida, surta com o design fofo da personagem e, com ciúmes, Yozora joga o console, mas Sena o pega rápido. Antes da briga, Yozora agarra o rosto dela e a chama de vadia por tentar ser a próxima Sniper Wolf. Depois de ser zoada pela Yozora, Sena anuncia que eles deveriam caçar monstros juntos para que Kodaka e Yozora possam subir de nível com ela. Nesse momento, Kodaka percebe que, apesar da atitude mimada da Sena, sua intenção de fazer amigos é verdadeira. Logo depois disso, as garotas entram no jogo e começam a zoar o Kodaka por causa do avatar esquisito dele. Irritado, Kodaka diz que eles deveriam focar em completar a missão, mas assim que o jogo começa, Sena joga slime na Yozora e diz casualmente que foi sem querer. No entanto, Kodaka percebe o sorriso de canto de boca dela e se pergunta se a Sena passou 53 horas só pra virar assassina no jogo. Quando a missão recomeça, Yozora tira uma flecha na Sena, que começa a fazer um escândalo até que um monstro lagarto aparece. Sena rapidamente se prepara para derrotá-lo e mostrar ao Kodaka o quanto era incrível, quando de repente Yozora tira uma flecha tranquilizante nela. Enquanto Sena desmaia, Yozora avança para derrotar o monstro e reivindica a vitória para si mesma. Isso irrita a Sena e ela começa a descontar na Yozora até que Kodaka pede para as garotas cooperarem juntas. Diante disso, Yozora diz maliciosamente para Sena que vai cooperar muito com ela na próxima missão. Percebendo a indireta, Sena avisa Yozora para se preparar enquanto Kodaka se vê no meio da briga de gatas das duas. Na rodada seguinte, Sena e Yozora começam a se enfrentar enquanto o pobre Kodaka fica sozinho ao fundo, parecendo um personagem secundário. Eventualmente, ele é derrotado por um monstro, e quando levanta os olhos do console para dizer às garotas que deveriam proteger o rei do harém delas, encontra os rostos delas iluminados por uma alegria assassina enquanto se atacam no jogo. No final, as garotas acabam falhando na missão e depois Yozora anuncia que essa ideia era estúpida mesmo. Concordando com ela, Sena acrescenta que não vai conseguir fazer amigos se ficar ocupada sendo competitiva. Em resposta, Kodaka apenas suspira, percebendo que nunca vai conseguir fazer amigos se continuar ouvindo essas garotas malucas. Mais tarde, na sala de aula, Kodaka ouve seus colegas conversando sobre o jogo e se aproxima deles com a intenção de trocar itens. No entanto, do ponto de vista dos nerds, Kodaka parece um chefe da Yakuza que gosta de mexer com garotos, então eles entregam seus consoles e imploram para Kodaka ter piedade. No dia seguinte, os boatos se espalharam por toda parte de que Kodaka ameaçou slimear 2 garotos inocentes por causa de um jogo. Suspirando de frustração, Kodaka chega à sala do clube com Yozora e encontra a Sena grudada em frente a uma televisão enorme. Ela traz um novo jogo, Sparkling School Life, que os ajudará a desenvolver habilidades de comunicação. No entanto, Kodaka aponta que o jogo foi feito para garotas perdedoras conquistarem caras bonitos, o que deixa a Sena confusa, e ela se pergunta por que alguém faria esforço por garotos. Antes do jogo, Yozora tira o console de Sena e a nomeia como Sena a Porca. Sempre que a chamam assim, Yozora ri, irritando-a. No jogo, Kodaka se irrita com o personagem masculino por ter um melhor amigo e ainda querer mais amizades. Seguindo em frente, eles encontram uma garota super simpática no jogo, e o jogo oferece várias opções para interagir com ela. As garotas imediatamente escolhem a opção mais rude. É isso aí, garoto. Quando Kodaka pergunta o porquê da maldade com a personagem, elas revelam que ela é o exemplo clássico de amiga falsa que te apunhala pelas costas com seu próprio pai. Eita! Kodaka fica chocado, pois sempre acreditou que elas fossem anjos inocentes. Mais tarde, elas encontram outra garota que passa uma vibe total de esposa, e as meninas imediatamente simpatizam com ela. A Sena gosta tanto dela que começa a fantasiar sobre sair em encontros com a garota. Quando o jogo chega ao auge, Sena decide convidar sua garota favorita para um encontro, mas ela recusa e sai correndo. Com Sena arrasada, Kodaka surge no jogo e conta que a garota ofendida antes espalha boatos dela. Ele insiste que ela se desculpe, mas Yozora aparece e diz para Sena não ceder uma traíra. O jogo acaba com Sena rejeitada pela garota que gosta. Ela chora muito sobre o olhar decepcionado de Kodaka. No dia seguinte, Sena entrega o jogo pro Kodaka e manda ele jogar para virar um mestre da conquista e pegar gatinhas na vida real. Enquanto isso, uma garota estranha os observa de longe. Depois da escola, Kodaka e Yozora entram na sala do clube e encontram Sena vidrada no laptop. Yozora imediatamente fica irritada e puxa o fone de ouvido da Sena, fazendo o som que sua mãe faz quando está sozinha com um pepino ecoar pela sala inteira.
É isso aí, meu chapa. Sena então explica para os colegas de clube que ficaram assustados que ela estava jogando um jogo para adultos depois de encontrar ele em um site de torrent. Ao ouvir isso, Yozora começa a xingar a Sena por ser uma indecente e diz para ela não chegar perto porque não quer pegar nenhuma doença estranha. Irritada com o teatrinho da Yozora, Sena diz que o jogo tem umas coisas meio pesadas, mas que na verdade tem uma história melhor que Elden Ring. No entanto, Yozora continua acusando Sena de ser uma pervertida culta, até que a loira revela que só estava tentando entender os sentimentos da personagem principal feminina, já que ela quer ter várias melhores amigas. Quando Sena chama o jogo de obra de arte, Yozora desafia ela a ler as falas picantes do jogo se ela realmente acredita que é literatura pura. Aceitando o desafio, Sena começa a ler as falas da personagem feminina implorando para o herói plantar sua semente no jardim dela. Eventualmente, Sena fica quente demais para continuar, então ela sai correndo em lágrimas enquanto Kodaka diz para Yozora que ela passou dos limites. Pro choque dele, Yozora revela um gravador e mostra que gravou Sena dizendo todas aquelas coisas indecentes para poder chantageá-la depois. Então, para purificar sua mente, Yozora começa a ler uma bíblia enquanto Kodaka conclui que Yozora é um demônio literal. Ao voltar para casa, Kodaka é recebido por sua irmã estranha, Kobato, que acredita ser uma vampira depois de assistir Crepúsculo uma vez. Ela então pede pro Kodaka oferecer seu sangue a ela, e ele manda ela se catar para poder preparar o jantar para os dois. Enquanto Kodaka coloca comida para eles, Kobato diz ao irmão que ele não tem feito refeições elaboradas para ela ultimamente. Kodaka responde que está ocupado com o clube, e sua irmã mimada imediatamente pergunta se o clube é mais importante do que ela. Quando Kodaka diz que sim, Kobato começa a fazer bico, então ele fala para ela mesma preparar o próprio jantar, o que deixa Kobato ainda mais frustrada. Enquanto Kobato se refresca assistindo o anime, Kodaka lembra que, depois que Kobato ficou viciada em Crepúsculo, ela passou a assistir um anime de vampiros, e desde então tem feito cosplay da personagem principal. O dia seguinte, enquanto Yozora tá ausente, Sena joga mais um de seus jogos obscenos. Mas então ela de repente pausa e pergunta a Kodaka se ele sabe nadar. Depois que ele responde que sim, Sena pede para Kodaka ensiná-la a nadar, o que o faz corar ao começar a imaginar algo indecente. Limpando a mente, ele pergunta a Sena por que ela quer aprender de repente, e ela responde irritada que quer arranjar namoradas na piscina do bairro. No fim de semana, Kodaka se encontra com Sena e fica surpreso ao ver os melões dela balançando. Antes que sua anaconda começasse a dançar de empolgação, Kodaka pula na piscina e começa a ensinar Sena a nadar. Sendo uma aluna rápida, Sena aprende depressa, o que impressiona e ao mesmo tempo decepciona Kodaka, já que ele esperava ver os peitos dela balanceando debaixo d'água. Depois, os dois se sentam para almoçar e Sena torce para que uma gata apareça logo para que ela possa exibir suas habilidades de natação e fazer amizade com ela. Ela então conta para Kodaka que a piscina local vai fechar em breve, já que não recebe muito movimento. Quando ela revela que o pai dela é responsável pelo local, Kodaka comenta casualmente que deveria cumprimentá-lo. Isso deixa a Sena apavorada, e ela pergunta a Kodaka se ele quer a aprovação do pai dela para namorá-la, já que acha que Kodaka confundiu esse encontro com um encontro romântico. No entanto, Kodaka simplesmente chama a Sena de idiota delirante antes de revelar que o pai dela é na verdade um grande amigo do pai dele, então ele só queria encontrá-lo. Envergonhada, Sena grita com Kodaka dizendo que vai voltar para a piscina. Enquanto isso, Kodaka vai ao banheiro e, ao voltar, encontra a Sena cercada por um bando de canalhas. Se aproximando deles, Kodaka manda eles caírem fora, já que Sena tá com ele. Mas assim que eles estão saindo, Sena manda eles pedirem desculpas por terem sido mal educados com ela antes. Isso irrita os cara, e um deles está prestes a dar um soco na Sena quando Kodaka intervém e coloca o idiota no lugar dele. Depois, jogando o cabelo para trás, ele manda o resto sumir, e eles decidem fugir, já que Kodaka parece um Patrick Bateman japonês. Sena então diz para Kodaka que ele pode lamber os dedos do pé dela como recompensa, mas ele perde a paciência e grita com Sena por ter se colocado em perigo. Surpresa! Sena pergunta por que Kodaka tá tão incomodado com isso, então ele diz que nem sempre vai estar lá para protegê-la de pessoas más. Ao ouvir isso, Sena de repente sente um friozinho na barriga, então rapidamente admite que errou e, meio sem jeito, diz para Kodaka que quer ir para casa. A volta de ônibus é super constrangedora com Kodaka diante de Sena, que nota ser o primeiro garoto da sua idade a não a adorar. O mais chocante é que Kodaka até gritou com ela e agora tá agindo como uma princesa animada. Depois de descer, Sena alegremente diz para Kodaka que quer sair com ele de novo e sai correndo antes que ele possa responder. Kodaka se pergunta por que Sena parece feliz mesmo após levar uma bronca. Em casa, ele tem um flashback do passado, de quando um garoto o defendeu de valentões.
Nesse momento, Kobato sai correndo do banho desprotegida e abraça Kodaka, que suspira sentindo o fim de sua carreira. Kodaka então lembra-se da infância e de quando um garoto chamado Taka o ajudou contra valentões. Como Taka o chamou de fraco, Kodaka se irritou e socou Taka em vez dos valentões. Logo, todos brigaram e, após derrotarem os valentões juntos, Taka e Kodaka viraram melhores amigos. Um dia, Kodaka disse a Taka que ele era mais importante que 100 amigos, fazendo Taka questionar se Kodaka era, na verdade, gay. No outro dia, Kodaka murmura dormindo o mesmo que disse a Taka, chocando Yozora. Ao acordar, ela pergunta se ele se lembra. Quando ele a olha confuso, ela diz para esquecer. Depois, voltando para casa, Kodaka se pergunta o que houve com seu melhor amigo, sem saber que o garoto do passado é Yozora. No dia seguinte, Kodaka chega à sala do clube e encontra uma freira de bolso dormindo no sofá. Quando ele vai checar como ela está, Yozora atira uma foto e diz para Kodaka que vai mandar isso para o FBI. Enquanto isso, Sena pergunta a Kodaka se ele tem orgulho de ser lolicon. Enquanto Kodaka está tendo um colapso, a freira acorda e se assusta ao ver Yozora parada na frente dela. Ela então acusa Yozora de ter roubado seu quarto de soneca, enquanto Yozora a ignora e casualmente conta para Sena e Kodaka que a loli freira é Maria, a conselheira do clube deles. Até Maria fica chocada e diz a Kodaka e Sena que foi manipulada pela bruxa Yozora. Yozora disse a Maria que a Bíblia previa que seu quarto de soneca seria o clube dos vizinhos. Após importuná-la, Yozora a forçou a ceder os direitos do quarto. Agora, Maria diz a Yozora que leu a Bíblia e viu que ela mentiu. Ao ouvir isso, Kodaka percebe que, se fosse na Idade das Trevas, Yozora teria sido queimada viva pelo povo de Maria. Maria avisa a Yozora que retomará seu quarto de soneca, pois não quer aconselhar um clube de perdedores. Yozora então provoca que não deveria confiar em garotas de peito chato, pois o cérebro dela seria menor que os seios. Ao ouvir isso, Maria se sente desafiada e diz para Yozora que pode facilmente comandar o clube. Percebendo que Maria caiu na provocação, Yozora diz que ela pode voltar a ser conselheira se jurar por Deus que nunca mais vai desistir. Maria prontamente faz o que foi pedido, e Yozora diz que se ela quebrar a promessa, vai se transformar na freira de invocação do mal, feia e com um nariz enorme. Maria aceita as consequências e corre para buscar um chá para Yozora, enquanto ela comenta casualmente com Kodaka e Sena que é divertido manipular as pessoas. Mais tarde, Kodaka compartilha com as garotas que está sendo perseguido por alguém. Isso, no entanto, faz Sena rir tanto que quase perde o fôlego, dizendo para Kodaka que ninguém jamais iria querer perseguir um garoto feio como ele. Kodaka imediatamente fica de mau humor e diz que nunca deveria ter confiado nelas, até que Yozora fala que pode ajudá-lo a descobrir quem é o perseguidor. Momento depois, eles chegam a um lugar lotado onde todos estão olhando para o Kodaka porque ele está acompanhado de duas beldades. Ele ouve boatos de que forçou Yozora e Sena a ficarem com ele, ficando irritado. Então grita para as garotas que ser encarado é diferente de ser observado pelas sombras. Depois de sair furioso, Kodaka sente novamente a presença do perseguidor, e dessa vez ele consegue pegá-lo no flagra. Para surpresa de Kodaka, o cara inocentemente oferece sua carteira, acreditando que um delinquente como Kodaka deve querer seu dinheiro. Momentos depois, Kodaka leva Yuki para o clube, onde ele conta que estava perseguindo Kodaka porque está sendo intimidado por parecer um Twink Premium. Isso irrita Kodaka, se pergunta por que o bullying sequer existe. Ao ouvir isso, Yozora diz que as pessoas adoram se sentir poderosas, e quando não conseguem controlar suas próprias vidas, descontam sua agressividade em quem é mais fraco. Ouvindo isso, Kodaka brinca dizendo que Yozora sabe de tudo isso porque ela mesma é uma valentona. No entanto, isso a deixa tão chateada que ela grita para Kodaka nunca mais chamá-la de valentona. A sala fica em silêncio enquanto todos olham para Yozora, chocados. Então Sena decide mudar de assunto perguntando a Yuki por que ele anda seguindo Yozora. É então que o magrelo revela que quer se tornar um homem forte como Kodaka para poder conquistar garotas e ter um harém maior que o de Genghis Khan. Kodaka fica chocado com isso e diz a Yuki que ele não está cercado de mulheres como ele pensa. Sena pergunta se Yuki sofre bullying, mas ele revela que os meninos viram de costas quando ele se troca. São super cuidadosos com ele. E Yuki acha que é por sua aparência feminina. Quando Kodaka vai dizer a Yuki que ele é tratado como realeza, Yozora lhe dá um peteleco e diz que, para ser másculo como Kodaka, ele deve entrar no clube. Yuki assina logo o formulário e Yozora diz que agora ele é subordinado do Kodaka, pro desgosto dele.
No dia seguinte, durante o intervalo do almoço, Yuki leva lanches pro Kodaka, dizendo que foi a Yozora quem mandou ele fazer isso. Enquanto isso, todo mundo começa a sussurrar que Kodaka tá intimidando um pobre garoto órfão, o que deixa Kodaka ainda mais irritado, e ele percebe que, desde que entrou pro clube dos vizinhos, sua reputação só piorou. Ao sair, Kodaka ouve uma explosão alta vindo do laboratório de ciências. Quando ele entra apressado, encontra uma garota fofa caída inconsciente, então ele rapidamente a leva para a enfermaria. Mais tarde, Kodaka está aproveitando os lanches que Yuki trouxe para ele quando a garota diante aparece e se apresenta como Rika, antes de dizer a Kodaka que deve a vida a ele por tê-la salvado. Surpreso, Kodaka pergunta a Rika se a explosão foi letal, e ela revela casualmente que era só gás do sono, mas ainda assim agradece a ele porque, se ele não tivesse aparecido, talvez tivesse sido abusada pelo zelador. Enquanto Rika conta para Kodaka em detalhes como ela teria sido abusada, ele percebe todo mundo olhando para eles, então puxa Rika para fora da sala e pede para ela se acalmar. No entanto, a esquisita diz para Kodaka que precisa perder a virgindade com ele, já que ele a salvou do zelador tarado imaginário. Quando Kodaka diz para Rika que não precisa da caridade dela, ela se oferece para consertar o cabelo loiro dele. No entanto, Kodaka diz para ela que é loiro natural, já que sua mãe era inglesa. Ao ouvir isso, Rika arranca alguns fios do cabelo de Kodaka e diz que essa é a primeira vez que ela se interessa por um mamífero. Mais tarde, naquele dia, Kodaka conta tudo o que aconteceu com a Rika para o clube. E é aí que Sena informa que Rika é, na verdade, um prodígio que cria remédios, programas e eletrônicos desde que era praticamente um bebê. Por isso, o pai dela construiu uma sala de ciências especial para Rika, para que ela pudesse trabalhar em suas pesquisas. Depois de saber que Rika nem sequer frequenta as aulas, Kodaka pergunta para Sena se é justo dar tantas privilégios para uma única aluna. Sena responde dizendo que é mais do que justo tratar a primeira Einstein mulher com respeito. Nesse momento, Rika chega e anuncia que também vai entrar para o clube, já que quer fazer experimento safado com o Kodaka. Sentindo-se envergonhada e com ciúmes, Yozora imediatamente declara que não vai aceitar esse tipo de bobagem no clube dela, mas Rika ignora e se agarra ao Kodaka, o que deixa todo mundo irritado por motivos óbvios. Mais tarde, naquela noite, Kodaka conta para Kobato que a conselheira do clube, Maria, tem feito de tudo para emagrecer, e ele tá preocupado com ela. Chateada com o envolvimento recente de Kodaka no clube, Kobato murmura para ele que ela também não tem se alimentado direito, mas ele não escuta. Na manhã seguinte, Kobato acorda com uma refeição caprichada preparada por Kodaka e imediatamente se anima, achando que é para ela. Pro desgosto dela, Kodaka revela que fez comida para Maria, deixando Kobato chateada. Na escola, Kodaka vê Maria comendo batatas de novo e a repreende por não comer saudável. Maria mostra um armário cheio de batatas e conta que Yozora a viciou nessas leis sabor metanfetamina. Derrotado, Kodaka mostra o bentô que preparou, o que a deixa feliz, e ela pergunta por que ele é tão gentil. Kodaka responde que ela o lembra sua irmã, e Maria alegremente diz a Kodaka que, a partir de agora, vai chamá-lo de Yoni-chan. Naquela tarde, enquanto todos estão reunidos na sala do clube, Maria corre até Kodaka e o chama de Yoni-chan na frente de todo mundo. Ao ouvir isso, Rika pergunta se ele tem um complexo de irmã, e Kodaka prontamente diz para ela tirar essas ideias da cabeça. Enquanto isso, Sena joga um game Otome e diz que gostaria de entrar na história. Logo em seguida, Rika diz que pode ajudar e mostra vários headsets de VR. Ao colocar o aparelho, Kodaka escolhe ser mago, mas por azar recebe os piores atributos e um visual horrível. Rika ainda o zoa, chamando-o de virgem que nunca verá uma garota de verdade. Quando os perdedores estão prontos, eles vão para um lugar chamado Castelo de Valhalla para derrotar o Rei Demônio. Mas antes que eles possam continuar, monstros pretos enormes aparecem do nada, e Kodaka de repente reconhece eles como um peixe goblin em guia, que ele já tinha comido uma china. Sentindo pena da aparência infeliz deles, Kodaka implora aos amigos para não atacarem os goblins em guia, dizendo que nem tudo que parece assustador é do mal. Riko diz para Kodaka que ele é um cara legal, o que o faz sorrir, achando que salvou os goblins em guia, quando de repente Riko parte para cima dos monstros como um verdadeiro americano. Logo os outros se juntam a ele, enquanto Rika diz para Kodaka que, se eles não comerem os monstros feios, não vão conseguir avançar. Depois que os monstros são derrotados, o grupo descobre que subiu de nível. Kodaka fica feliz, pois mesmo tendo ficado parado como um personagem secundário, conseguiu ganhar uma habilidade. No entanto, ao checar a janela de status, ele percebe que ganhou uma habilidade inútil que está além da sua compreensão. Seguindo em frente, eles chegam ao Castelo de Valhalla, onde são imediatamente confrontados pelo horrendo Rei Demônio. Sena parte logo para cima do chefe do jogo,
mas o Rei Demônio é mais forte e a joga para longe. Kodaka rapidamente corre para ajudar Sena e pede para Maria curá-la. Mas ao encontrar Maria parada em um canto, ele fica preocupado até que Rika revela casualmente que Maria adormeceu no sofá. Yozora rapidamente intervém e diz para Sena que elas deveriam unir forças para derrotar o Rei Demônio. Sena concorda na hora e corre para enfrentar o monstro, esperando que Yozora lhe dê cobertura. No entanto, quando chega a hora, Yozora sai para admirar o céu e Sena é derrotada pelo Rei Demônio. Chocado com a traição de Yozora, Kodaka pergunta por que ela fez isso, e ela responde casualmente que queria tirar a Sena do jogo. Então, Yozora pede cobertura a Yuki e Rika, mas ao enfrentar o Rei Demônio, Sena faz cócegas nela, fazendo todas perderem o jogo. Sozinho para enfrentar o Rei Demônio, Kodaka aceita a morte de braços abertos, quando de repente Maria acorda e diz para Kodaka que tá ali para ajudá-lo. Justo quando Kodaka encontra uma ponta de esperança, o Rei Demônio atinge Maria com slime antes de fazer o mesmo com ele. Quando Kodaka tira o headset, ele encontra Maria ainda dormindo no sofá e vê Kobato com o headset. Rika então revela que passou por lá e insistiu em ajudá-lo. Kobato diz a Kodaka que quis saber por que ele elogiava o Clube dos Perdedores e veio ver pessoalmente. Enquanto isso, Sena está encantada com a fofura de Kobato, reclamando que detesta ele chegar sempre tarde em casa. Reconhecendo seu erro, Kodaka diz para Kobato que vai fazer bulldaki para ela toda semana para compensar. Justo quando Kobato começa a ficar feliz, Maria acorda e abraça Kodaka alegremente, chamando-o de Onichan. No momento em que Kobato ouve isso, ela desaba com uma bolsa de valores de 1.900 e chama Maria de idiota. Suspirando de frustração, Kodaka diz para Maria que Kobato é sua irmã, enquanto Kobato se apresenta como uma vampira. Naturalmente, como freira, Maria declara Kobato sua inimiga, e só para provocar ainda mais, Kobato anuncia que vai entrar para o clube. Quando Yozora pergunta se ela tem algum amigo, Kobato revela orgulhosamente que Darkness é sua única amiga. Depois de perceber que ela é tão estranha quanto, Yozora aceita Kobato como membro do clube dos vizinhos. Logo, uma briga começa entre Maria e Kobato, enquanto os adultos decidem encerrar o dia e limpar tudo. Na saída, Sena e Yozora começam a brigar por causa do jogo, e Rika aproveita o momento para criar uma situação com Kodaka, dizendo a ele que se divertiu jogando com ele. Horado, Kodaka espera que, quando chegar o momento, Rika goste de brincar com seus frutos pendurados. Naquela noite, Kobato se arrasta para dentro da cama de Kodaka e sussurra que ele pertence somente a ela. Enquanto isso, Kodaka sonha com o momento em que seu pai disse que ia mandá-lo para o Daguestão para treinar com Habib. Chateado, Kodaka foi ao parque e disse ao seu amigo Taka que precisava contar algo para ele. E em resposta, Taka disse que também tinha algo para compartilhar com ele. Eles prometeram um ao outro se encontrar no dia seguinte ao pôr do sol, mas quando Taka não apareceu, Kodaka acabou indo para o Daguestão sem se despedir de seu único amigo. O sonho termina e Kodaka acorda para começar um novo dia. Horas depois, na sala do clube, Yozora anuncia o início das férias e nota que eles ainda não fizeram amigos. Enquanto ela os repreende, Sena pergunta se já foram ao karaokê. Todos dizem que não, exceto Yozora, que afirma já ter ido a todas as casas da cidade. Chocado com isso, Kodaka diz para Yozora que é difícil imaginá-la cantando com amigos, e é aí que ela revela com orgulho que foi com a Tomo-chan. Kodaka suspira, percebendo que Yozora voltou a agir de forma esquisita. Logo, o grupo começa a se preparar para uma ida ao karaokê, mas Sena declara orgulhosamente que não quer desperdiçar suas preciosas férias saindo com plebeus, enquanto secretamente espera que todos tentem convencê-la do contrário. No entanto, eles a ignoram, enquanto Yozora diz que conhece os melhores lugares de karaokê e que vai cuidar de tudo. Sena rapidamente percebe que o papel de princesa mimada não vai funcionar ali, e olha para eles como um cachorro de rua indesejado e sem amor. Percebendo isso, Kodaka diz para Sena ser honesta com seus sentimentos, então ela anuncia de forma rude que vai junto. No entanto, Yozora diz para Sena que, se ela quiser ir, vai ter que implorar para ela. Apesar de ranger os dentes de raiva, Sena implora para Yozora dizendo que quer ir com eles, até perceber que não precisa da aprovação da Yozora. Yozora então diz para Sena que, quando choveu o cérebro, ela estava do lado de fora com guarda-chuva. Humilhada, envergonhada, Sena corre para casa e depois diz ao seu mordomo que vai hipnotizar todo mundo com sua voz angelical amanhã. No dia seguinte, Kodaka e Kobato chegam mais cedo do que o horário combinado, mas Kodaka se surpreende ao ver que todos já estavam lá.
Rico então revela que todo mundo estava tão faminto pela salsicha dele que apareceu super cedo. Logo depois disso, Yozora os leva para um karaokê, mas quando descobre que estão cobrando por pessoa para uma única sala, ela puxa os amigos pro lado e diz que o dono tá passando a perna neles. Sena, que cresceu em uma família rica, diz para Yozora que não entende o que ela quer dizer. Então Yozora explica que o karaokê é para ser aproveitado em grupo e por isso não faz sentido o dono cobrar por pessoa. Percebendo rapidinho, Sena sussurra algo no ouvido de Yozora para lidar com a situação. Seguindo o plano, Yozora diz ao dono que quer uma sala ilimitada só para uma pessoa. Sena faz o mesmo. Kodaka os observa exausto, pois se cada um reservar uma sala, a viagem perde o sentido. À sua vez, ele pede uma sala para 4, enquanto Sena e Yozora o encaram em choque. Logo, elas ouvem o grupo se divertindo enquanto ficam sozinhas em salas separadas. Após cantar, Kodaka se preocupa com as duas e pensa em checá-las, mas Rico pega o microfone para fazer coisas safadas. Após a apresentação nada engraçada, Kodaka está prestes a sair quando Yuki dedica uma música a ele. Enquanto ele pega o microfone, Sena e Yozora cantam sozinhas a mesma canção. A melodia traz lembranças, e Kodaka se pega recordando todos aqueles momentos divertidos que teve com Taka. Agora se sentindo aliviado, Kodaka aproveita o tempo com seu grupo até que sua garganta começa a doer de tanto cantar. Quando eles saem para ir embora, Kodaka encontra Sena e Yozora esperando do lado de fora. Ao ouvir as vozes estridentes delas, Kodaka pergunta o que aconteceu e descobre que as duas estavam brigando pela televisão conectada para ver quem canta melhor. No caminho de casa, Rika e Yuki expressam sua tristeza por não poderem ver Kodaka durante as férias de verão, mas então Yozora revela que as atividades do clube vão continuar durante as férias. Com isso, ela diz para todos refletirem sobre o motivo de terem falhado em fazer amigos, e Sena imediatamente diz que é porque Yozora é uma líder de clube incompetente. Como sempre, Yozora e Sena começam a brigar, enquanto Kodaka se cansa das besteiras delas e vai embora com Kobato, Yuki e Rika. Logo, uma multidão se reúne ao redor para assistir à briga, enquanto Kodaka diz ao grupo para fingir que não conhecem Yozora e Sena, para não passarem vergonha junto. Sena percebe que todos as olham como atrações de circo e sai correndo de tanta vergonha. Sentindo-se vitoriosa, Yozora volta para o grupo. No caminho, Kodaka se pega pensando que o motivo de ter um grupo é por causa da Yozora, então agradece a ela por ter criado o clube, mas ela responde zombando dele. Nesse momento, Sena os alcança e diz a Kodaka que o pai dela quer conhecê-lo, então ele deveria passar lá em breve. Ao ouvir isso, Yozora imediatamente pergunta a Kodaka por que ele vai visitar o pai da Sena sozinho, mas antes que ele possa responder, Sena faz questão de pedir para ele manter isso em segredo. Kodaka concorda com ela, pensando que pegaria mal se a Yozora descobrisse que ele tem contato com o presidente. Yozora se irrita e Sena percebe, jogando o cabelo para trás vitoriosa. No dia seguinte, Kodaka e Kobato se arrumam para a escola, quando ele diz à irmã para se trocar, pois está quente demais para roupas góticas. No entanto, Kobato diz orgulhosamente para Kodaka que uma vampira nunca sente calor, e sai para o solo antes de perceber que está realmente um forno lá fora. Então ela diz, falou, e volta para dentro para ficar deitada na cama. Desistindo da sua irmã sem esperança, Kodaka chega à sala do clube e encontra todo mundo esperando por ele. Yuki então revela que está tão comprometida em servir Kodaka que acordou até antes do galo só para chegar na escola antes dele. Apesar de ficar meio assustado com Yuki, Kodaka agradece enquanto ele lhe serve comida. Maria pede a comida com gula, e Kodaka se lembra da promessa de trazer refeições para ela. Ele pede para Yuki preparar a comida no lugar dele, mas Yuki diz que samurais não servem a dois senhores. Irritado, Kodaka explica que Maria é sua irmã e seria uma honra servi-la. Yuki finalmente aceita e faz a refeição para Maria. No entanto, quando Kodaka examina a comida, ele diz para Yuki tomar cuidado com o que está dando para Maria, já que ele quer que ela tenha melões como a Lady Tsunade. No dia seguinte, Kodaka chega à sala do clube e pergunta a Yuki se ele seguiu suas instruções. Ele responde orgulhosamente que forçou Maria a tomar shakes de proteína até ela não aguentar mais. Ao ouvir isso, Kodaka sente pena de Maria, então ordena que Yuki dê para Maria uma comida que ela realmente consiga comer. Na manhã seguinte, Kodaka pergunta aos amigos por que o deixaram de lado ontem, e todas dizem que têm famílias amorosas ao contrário dele, então estavam passando tempo com elas. Antes que Kodaka comece a chorar, Sena diz para ele jogar um novo jogo que ela acabou de terminar. Enquanto isso, Yozora se enfurece ao ver Sena perto de Kodaka.
Percebendo isso, Kodaka manda Sena se afastar antes que Yozora mate os dois. Ele então sugere que todos criem um grupo de conversa para fazer memes sobre pessoas gordas e continuarem conectados durante as férias. Achando a ideia boa, Sena e Yozora perguntam em qual fórum deveriam usar, mas quando Kodaka sugere o Discord, as garotas imediatamente dizem não, já que o app só é usado por otários. Enquanto eles quebram a cabeça pensando em qual aplicativo usar, Rika sugere casualmente trocar números de telefone, o que choca todo mundo, já que ninguém tinha pensado em usar o celular. Enquanto todos trocam contatos, Sena finge jogar videogame, já que é a única que não tem celular. Nisso, Yozora e Kodaka ficam chocados com o quanto os celulares evoluíram ao verem Rika e Yuki trocando contatos por infravermelho. No momento tiozão deles, Sena se irrita ao ver Yozora passar o contato dela para Kodaka, prevendo a troca de emojis sugestivos. Brava, ela grita para pararem de agir como homens das cavernas que descobriram o fogo. Kodaka pede calma e o número dela, mas Sena revela que não tem celular e diz que nem queriam mesmo. Pra lidar com a vergonha, Sena diz para todo mundo que nobres como ela usam pombos para mandar mensagens em vez de um Nokia idiota. Percebendo a reação da Sena, Yozora decide zoar ela ligando pro Kodaka e dizendo que, a partir de agora, eles só devem conversar pelo celular. Irritada com isso, Sena arranca o celular do Kodaka para gritar com a Yozora antes de sair correndo chorando. Mais tarde, naquela noite, Kodaka é acordado pelo telefone fixo tocando alto, e ao atender, ele ouve a Sena perguntando qual celular ele usava. Depois de contar os detalhes para ela, Kodaka fica se perguntando o que a Sena tá aprontando agora. No dia seguinte, no ônibus, Kodaka vê um homem lendo uma Playboy e imediatamente fica animado. Nesse momento, Kodaka recebe uma mensagem da Rika revelando que ela está de aniversário com a Yozora. Bem quando Kodaka começa a imaginar a Rika com uma roupa provocante, ela manda para ele uma foto do seu pêssego. Antes que as coisas esquentem sem ele, Kodaka corre para a sala do clube só para encontrar a Yozora meio adormecida, enquanto Rika casualmente diz que só estava pregando uma peça nele. Mais tarde, naquele dia, quando só estão Kodaka e Yozora, Sena aparece com seu celular novinho em folha, que é idêntico ao do Kodaka. Ao ver isso, Yozora fica um pouco com ciúmes e se recusa a trocar contato com a Sena, o que faz ela chorar de novo. Assim que ela vai embora, Yozora decide dar uma lição em Sena, obrigando Kodaka a passar o contato dela. Alguns momentos depois, Sena aparece na sala do clube chorando, dizendo que seu celular foi hackeado. Kodaka olha para Yozora e, ao vê-la sorrindo de canto, percebe que só pode ter sido coisa dela. Então ele rapidamente consola Sena e ajuda a arrumar o celular, o que deixa a Yozora tão chateada que ela vai embora para casa depois de perceber que perdeu a batalha de hoje também. Alguns dias depois, Kodaka sai para comprar algumas coisas e percebe que todos os caras da idade dele estão acompanhados de uma gata, menos ele. Sentindo pena de si mesmo, Kodaka volta para casa, só para encontrar sua irmã irritante brincando com o ar-condicionado até ele quebrar. Como ainda é verão, Kodaka sugere que Kobato use algo leve até consertarem o ar. Ela recusa, dizendo que vampiros não sentem calor, mesmo derretendo em segredo dentro das roupas pretas. Mais tarde, ela assiste sua personagem favorita de anime trocar de roupa na tela, e imediatamente decide copiar o visual dela. Ela então pede para Kodaka olhar para ela enquanto tenta imitar toda a cena de troca de roupa, mas acaba só mostrando suas partes íntimas em alta definição. Kodaka apenas suspira e manda Kobato colocar as roupas na máquina de lavar, sabendo que não vai se livrar das piadas de Sweet Home Alabama tão cedo. Algumas horas depois, ele avisa Kobato que vai para a sala do clube, porque lá tem ar-condicionado funcionando, e Kobato decide junto. No entanto, ao sair, Kodaka percebe que Kobato está usando suas roupas antigas e diz a ela que parou de crescer, o que faz Kobato chorar, já que ela está desesperadamente esperando pela atualização estilo Sydney Sweeney. Vendo isso, Kodaka imediatamente garante a Kobato que ela com certeza vai desenvolver seus lanchinhos de senpai quando chegar a hora certa. Ao chegar no clube, Kodaka é recebido por Maria, que fica feliz em ver seu irmão. Ela então conta para Kodaka que estava prestes a cortar as joias da família do Yuki naquele dia em que ele a obrigou a tomar shakes de proteína, mas decidiu poupá-lo já que ele tem dado bife e sushi para ela com frequência. Kodaka fica chocado com isso, já que nem ele mesmo come refeições tão luxuosas, então diz para Yuki pegar leve. Nesse momento, Maria diz para Kodaka que o ama, o que deixa Kobato furiosa, então ela empurra Maria e reza para que ela fique gorda como um porco, assim Kobato vai passar a odiá-la. Quando Maria está prestes a revidar, ela olha para Kobato e não a reconhece por causa da troca de roupa. Quando Kobato revela quem é, Maria volta a xingá-la, enquanto Sena fica hipnotizada com o quão fofa Kobato tá com as roupas novas.
Na briga, Kobato morde a mão de Maria e declara que agora ela se tornará uma vampira para servi-la para sempre. Quando Maria surta, Yozora diz que ela vence o vírus de vampiro tomando banho de sol sem roupa. Ao ouvir isso, Vari agradece a Yozora e sai correndo para fazer uma dança hippie pelo campus com sua saia padrão. Mais tarde, enquanto todos estão relaxando, Kodaka comenta que ainda faltam muitos dias para as férias acabarem e Yozora se pergunta o que as pessoas com vida social fazem para passar o tempo. Ela anota a cena jogando um game sobre garotas na piscina. Yozora logo diz, maldosa, que espera que a personagem favorita dela seja devorado por um tubarão. Senna acha ridículo e rebate com confiança. Isso não é The Last of Us para ter uma tragédia dessas. Mas logo um grande tubarão branco aparece e devora os personagens favoritos da Senna, traumatizando-a. Pouco depois, Senna diz que quer ir à piscina, e Yozora zomba dizendo que um tubarão apareceria para comer seus balões. Senna rebate dizendo que já foi à piscina com Kodaka, mas percebe que falou demais. Antes que Yozora processe isso, Kodaka desvia o assunto sugerindo irem a um parque aquático. Isso anima Senna, que começa a imaginar Kobato de maiô, o que lhe rende um tapa na cara da única e inigualável Yozora. Depois de cumprir o dever divino, Yozora afirma que seria uma boa ideia eles praticarem algumas habilidades sociais indo à piscina, já que é lá que toda a galera descolada se reúne. Enquanto isso, Rika diz para Kodaka não ficar muito animado ao ver o biquíni dela. Então ele responde casualmente que, desde que descobriu o modo anônimo no celular, tem se afogado em opais. No dia seguinte, o clube dos vizinhos pega transporte público para ir ao parque aquático. No entanto, como é horário de pico, eles encontram um ônibus lotado demais, e por causa disso, Yozora e Rika começam a passar mal. Quando Kodaka oferece um saco para Yozora vomitar, ela diz com firmeza que não vai colocar nada para fora, e Kodaka imediatamente responde, foi o que ela disse. Depois de chegarem ao parque aquático local, Yozora e Rika dizem para Kodaka que quase perderam a vida naquele ônibus lotado. Depois de um tempo, as garotas vão para o vestiário feminino, enquanto Yuki e Kodaka seguem para a ala masculina. Quando Yuki revela que Yozora mandou ele usar um biquíni, Kodaka suspira e diz para ele colocar uma sunga de menino, então Yuki tira um pano branco fino que os samurais usavam antigamente. Sem querer ver as frutas do Yuki balançando debaixo d'água, Kodaka acaba implorando para ele usar o biquíni. Enquanto eles trocam de roupa, Kodaka de repente sente seu coração bater mais rápido ao ver o corpo pequeno de Yuki, então ele se lembra mentalmente de que eles são brothers, e brothers não exploram o fundinho um do outro. Depois de colocarem suas roupas de banho, os caras se encontram com Senna e Kobato, e Senna avisa Kodaka que Rika e Yozora vão se juntar a eles depois de descansarem um pouco. Assim que entram na piscina, Kobato não consegue esconder a decepção, já que tem muita gente por lá. Enquanto isso, Kodaka e Senna passam um tempo juntos relembrando a primeira vez que vieram aqui juntos. Por algum motivo, Senna fica tímida e diz a Kodaka que vai ver as meninas. Enquanto isso, Kodaka reflete sobre o crescimento deles no clube dos vizinhos, até que Senna corre até ele e diz que Yozora mandou mensagem avisando que vai embora com Rika. Ao correrem para fora, vem Yozora no ônibus, com expressão triste. Kodaka se pergunta se foi tolo ao pensar que as coisas mudaram e que não são mais excluídos. No final, todos decidem voltar para casa, já que nenhum deles estava se divertindo mesmo. Alguns dias depois, Kodaka recebe uma mensagem de Yozora dizendo para ele levar sua roupa de banho para uma atividade do clube. Uma hora depois, Kodaka e Kobato chegam à sala do clube, apenas para serem recebidos por uma garota cavalo. Ao ver Yozora com uma cabeça de cavalo gigante, Kobato a confunde com uma das personagens do seu anime e a chama de demônio chamado Astaroth, enquanto Kodaka diz para sua irmã tomar os remédios dela. Nesse momento, Senna chega e pergunta a Yozora se ela finalmente enlouqueceu de vez. Para dar uma lição na cena, Yozora aprende contra a parede e ataca com uma cabeça de cavalo gigantesca até ela gritar de dor. Enquanto isso, Kodaka observa Yozora sendo uma valentona e se pergunta se essa garota foi feita pelo próprio Lúcifer. Neste momento, Rika timidamente conta para Kodaka que Yozora decidiu fazer um dia de maiô, e é por isso que eles vão realizar as atividades do clube usando roupas de banho. Yozora então diz a Kodaka que quer usar os maiôs que compraram especialmente para a piscina. Enquanto ele se surpreende com o senso de moda dela, Senna diz que a culpa é de Yozora por ter saído cedo. Mas Kodaka garante que eles também saíram porque não conseguiam se divertir sem elas. Sentindo-se bem melhor, Yozora afirma que escolheu esse maiô para não se expor, diferente de Senna, que está desesperada por validação masculina. Enquanto elas brigam, Rika aparece e diz para Kodaka que não está usando nada por baixo do jaleco de laboratório.
Kodaka rapidamente cobre os olhos quando Rika revela suas belezinhas, só pra ela dizer que estava apenas zoando com ele. Ao ver Rika com um maiô amarelo, Kodaka diz que ela tá mais ou menos, o que a frustra. Ela diz que é um biquíni especial que evapora na água e imagina ir a uma piscina mista com Kodaka, onde revelará sua forma, ele se apaixonará e formarão um time de futebol. Após ouvir a fantasia, Kodaka diz que nunca, jamais irá a uma piscina mista com uma pervertida como ela. Nesse momento, Maria entra na sala e está prestes a correr em direção ao Kodaka quando colide com Yozora e começa a chamá-la de monstro, assustada. Aproveitando a oportunidade, Yozora domina Maria e diz que vai despedaçá-la. Enquanto Maria chora de medo, Kobato entra na brincadeira, fazendo Maria pensar que o demônio foi enviado por Kobato. Kodaka intervém e pede para Yozora parar de intimidar Maria. Então ela obedece e tira a enorme cabeça de cavalo. No entanto, Maria fica confusa sobre por que o monstro se transformou em Yozora. Então ela diz que é uma máscara amaldiçoada e quem usá-la vai se transformar em um demônio chamado Astaroth. Antes que Maria possa reagir, Yozora coloca a cabeça de cavalo nela e deixa Kobato encarregada de assustar Maria. Enquanto as meninas brigam, Senna diz para Yozora que, se ela não quer que seu maiô seja desperdiçado, então todas deveriam ir para uma praia. No entanto, Yozora recusa, dizendo que praias são cheias demais para uma antissocial como ela. Diante disso, Senna sugere que todos vão para a praia particular dela, o que irrita Yozora, que diz para todo mundo que odeia a Senna justamente porque ela é rica. Kodaka, por outro lado, fica animado com o plano da cena, então Rika diz para todos que eles deveriam ir, já que isso pode ajudá-los a desenvolver habilidades de vida necessárias para a interação humana. No dia seguinte, Kodaka recebe uma ligação da Senna pedindo para ele ir até a casa dela porque o pai dela quer conhecê-lo. Mesmo com o convite sendo de última hora, Kodaka aceita e depois manda uma mensagem para Yozora dizendo que não vai poder ir ao clube hoje. A princípio, Yozora não dá muita importância até receber uma segunda mensagem da Senna dizendo que ela também não vai hoje. Nesse momento, Yozora percebe que Kodaka está se encontrando com Senna e começa a imaginar o pior. Enquanto isso, Kodaka e Kobato chegam à casa dos Kashiwazaki, onde são recebidos pelo pai da Senna, Pegasus, e pela bela mordomo, Stella, que diz para Kodaka não ficar olhando para ela ou ela vai acabar se derretendo toda. Durante o jantar, Kodaka educadamente entrega a Pegasus seus temperos caseiros como um gesto de agradecimento. Impressionado com seus modos, Pegasus diz a Kodaka que, ao contrário do pai perdedor dele, ele é extremamente educado. No entanto, Kodaka de repente se irrita e diz a Pegasus para não chamar seu pai de idiota, antes de pedir desculpas pelo seu desabafo. Pegasus sorri e garante a Kodaka que não se ofendeu. Em seguida, ele diz para Kodaka passar a noite lá, já que tá tarde demais para voltar para casa. Kodaka concorda depois de encontrar Kobato quase dormindo, e mais tarde, Senna diz a Kodaka que essa é a primeira vez que ela vê o pai tão feliz. Nesse momento, Kobato acorda e Senna a leva ao banheiro enquanto Pegasus convida Kodaka para beber com ele. Quando Kodaka se senta com o presidente, ele se sente intimidado pela forte presença dele, até que o velho fica completamente bêbado e diz a Kodaka que sente falta do pai dele antes de desmaiar. Preocupado com isso, Kodaka vai chamar Stella quando encontra Kobato correndo do banheiro. Ao ver o irmão, Kobato corre até ele em busca de conforto, quando Senna aparece em sua versão Tarzan e dá a Kodaka uma visão completa de seus atributos. Ao vê-lo, Senna cai de cara no chão envergonhada porque Kodaka viu suas partes divertidas antes do casamento. Enquanto ela começa a gritar com ele, Kodaka diz a Senna que não foi culpa dele, fazendo com que ela saia correndo para fora, morrendo de vergonha. Nesse momento, Stella chega e cobre Kobato com uma toalha antes de avisar Kodaka que ele terá que dividir o quarto com Pegasus. Quando Kodaka insiste em dormir nos aposentos dos empregados, Stella revela casualmente que gosta de dormir sem roupa, ao que Kodaka rapidamente responde que vai dormir com Pegasus, já que não quer ser acusado de ser fã do Didi. Naquela noite, Kodaka carrega Pegasus para a cama depois de acidentalmente jogá-lo para fora. Ele então percebe que seu pai devia ser muito próximo de Pegasus, já que confiou a ele o cuidado dele e da Kobato. Tudo isso acaba deixando Kodaka super triste, enquanto ele se pergunta se algum dia vai conseguir ter um amigo em quem possa confiar. No dia seguinte, Kobato e Kodaka voltam para casa, mas antes de partir, Senna comenta timidamente o que houve na noite anterior. No entanto, Kodaka mente e diz a ela que não se lembra de nada, o que faz Senna relaxar. Enquanto Senna corre atrás de Kobato, Pegasus segura a mão de Kodaka e pede para ele cuidar da princesa dele. Kodaka garante ao presidente que vai cuidar da Senna e fazer com que ele se torne avô, o que o faz corar. Então, antes que Pegasus possa chutar Kodaka onde o sol não bate, ele sai correndo deixando o velho pasmo.
Mais tarde, no ônibus, Kodaka recebe uma mensagem da Sena dizendo que ela se divertiu muito com ele. Logo em seguida, ele recebe outra mensagem da Yozora dizendo que espera por ele na sala do clube amanhã. Quando Kodaka confirma que vai, Yozora fica feliz. Alguns dias depois, Kodaka e o clube dos vizinhos pegam um trem para ir até a casa de campo da Sena. Imediatamente, Maria senta ao lado do Kodaka, o que deixa Kobato irritada. Depois que todos se acomodam, Kodaka percebe que Rika não tá em lugar nenhum, então Yuki informa que ela tá na sala das máquinas fazendo sabe-se lá o quê. Depois de um tempo, eles chegam a uma parada, apenas para perceber que terão que caminhar por 1 hora até chegar à casa de campo. Envergonhada, Sena diz que não é culpa dela, já que normalmente as pessoas vão de carro até a casa de campo. Ao ouvir isso, Yozora alfineta Maria, revelando que normalmente é o trabalho da conselheira dirigir para eles. No caminho, Kodaka repara que Rika parece estar melhor do que o resto deles, então diz a ela que esperava que ela fizesse birra por causa da longa caminhada. Rika então revela que se recarregou na sala das máquinas, ouvindo as máquinas fazendo sons safados. Ao ouvir isso, Kodaka fica tanto chocado quanto enojado, então decide simplesmente continuar andando. Depois de uma caminhada de 1 hora, todos estão exaustos, até que Kobato sente o cheiro da praia e sai correndo em direção a ela. Por um momento, todo mundo se anima até que Sena revela que o destino deles é para outro lado. Quando finalmente chegam à vila, Kodaka não acredita nos próprios olhos de plebeu por poder passar as férias em um lugar tão bom. Depois que todos terminam de arrumar as malas e escolher seus colegas de quarto por um sistema de sorteio, eles vão para a praia, onde Rika sugere que façam uma pose de frente para o mar. Ao ouvir isso, Sena lembra que em um jogo Over Otome a protagonista fez algo parecido, enquanto Yozora acrescenta que parece algo que todas as pessoas populares fazem quando vão de férias, então ela diz que todos deveriam fazer isso também na contagem de 3. Mas na hora, todos acabam parecendo pessoas especiais. Kobato corre para o mar, mas Kodaka pede que ela volte para passar o protetor solar. Maria também pede para ele passar nela, e Yuki também entra na brincadeira, dizendo que Kodaka passará em suas costas. Ao ver isso, Rika começa a ofegar enquanto imagina eles fazendo coisas picantes em sua cabeça, até acabar se empolgando de tanta excitação. Enquanto isso, Sena olha para Kodaka com um protetor solar na mão e quer se aproximar dele, mas fica tímida demais para isso. Ela então, sem esperança, se vira para Yozora e pede para passar o protetor, mas a encarnação do mal recusa, até que uma ideia maldosa surge. Ela manda a Sena deitar e começa a passar o protetor com o pé, de forma nojenta, enquanto o resto do grupo assiste horrorizado. Enquanto isso, a pobre e inocente Sena diz para Yozora que a mão dela parece enorme, até descobrir que Yozora está usando o pé. Chocada com isso, Sena tenta se levantar, mas Yozora a segura e continua a pisotear Sena, mandando ela implorar por misericórdia. No entanto, logo Sena começa a gostar da dor, e percebendo isso, Yozora diz para Sena que ela é uma porca nojenta que adora ser humilhada. Eventualmente, Sena joga Yozora para longe e grita que ela é uma deusa e que só ela pode pisar nos outros. Yozora sorri, deixando Sena confusa, até Maria mencionar seus peitos enormes. Sena nota que está se mostrando demais e foge de vergonha, enquanto Kodaka torce para que elas finalmente se entendam. Depois, Kodaka prepara o jantar e vê Sena sozinha lá fora. Ao se aproximar, ela pergunta timidamente se ele viu seus Grand Canyons. Para poupá-la do constrangimento, ele mente para ela de novo e diz que não viu nada, já que estava ocupado passando protetor solar na Kobato. Aliviada, Sena imediatamente se anima e corre de volta para dentro. Kodaka logo a segue e começa a preparar um prato delicioso para todos, quando Yozora se junta a ele e diz que está impressionada com suas habilidades culinárias. Kodaka responde que precisou aprender a cozinhar porque tinha uma irmã para cuidar. Ele então se lembra que Yozora estava em uma aula de culinária e pergunta se ela aprendeu a fazer alguma coisa. Yozora revela que sempre ficava sozinha na aula de culinária e o grupo dela ignorava completamente. Quando a comida ficava pronta, ofereciam apenas uma pequena porção só para fingir que ela participava. Kodaka questiona o desaforo, muda de assunto e serve 5 pratos que deixam todo mundo chocado. Depois, ele comenta que não fizeram atividades de clube, e Rika sugere uma festa animada com óleo de bebê. Isso, claro, rende um tapa da Yozora, então depois de ser resetada, ela sugere que todos contem histórias de fantasmas e façam um teste de coragem mais tarde. Todos concordam e apagam as luzes para criar um clima assustador. Sentadas ao redor de uma vela, as garotas contam contos de terror, deixando Kodaka e os fantasmas entediados.
Na sua vez, Kodaka fala de sua vida amorosa, deixando todos mais tristes do que assustados. Chega a vez de Yozora, e ela conta uma história de fantasma de uma garota que traiu a amiga Yamaiko. Deprimida pela traição, Yamaiko se apagou e voltou do além para assombrar todos que traíram seus amigos. A história deixa todo mundo tão assustado que eles decidem abandonar o teste de coragem e ir direto para a cama. Uma hora depois, Kodaka não consegue dormir enquanto se pergunta se seu amigo Taka acha que ele é um traidor. Nesse momento, Sena entra de fininho no quarto do Kodaka e pede para ele acompanhá-la até o banheiro, já que ela tá com medo demais para ir sozinha. Depois que Kodaka leva a Sena ao banheiro, ela faz ele prometer que não vai contar isso para Yozora, porque não quer ser zoada por ela. Pouco depois, Kobato aparece com o mesmo pedido e quando Kodaka volta pro quarto, Maria diz a mesma coisa para ele. Quando Kodaka termina de levar todo mundo ao banheiro, ele tá exausto e espera conseguir dormir, mas sua bexiga diz que nem pensar. Nesse momento, Yozora aparece e diz para Kodaka que tá com medo de ir ao banheiro sozinha. Isso surpreende, mas ele concorda em levar Yozora já que ele também tá morrendo de vontade de fazer xixi. Alguns dias depois das férias, Kodaka tem um sonho de sua infância e descobre que disse ao garoto para chamá-lo de Taka, enquanto ele o chamava por um nome que não consegue lembrar. Na manhã seguinte, Kodaka e a galera se encontram na sala do clube. Como de costume, Yozora comenta que um festival de verão tá prestes a acontecer. Ao ouvir isso, Sena pergunta para Yozora se ela quer ir com todo mundo, mas ela diz que estaria muito lotado para eles irem. Rika apoia Yozora, revelando que há 2 anos ela foi ao festival para fins de pesquisa, mas como estava muito cheio, ela voltou para trás e, desde então, tem fobia de lugares lotados. Ao ouvir isso, Kodaka revela que já ouviu falar do festival e que o motivo de estar tão lotado é porque muitos artistas em ascensão vendem seus livros lá. Rika então revela que, na verdade, ela estava atrás de alguns romances estranhos, mas como não conseguiu ir, acabou se tornando uma cientista genial. Assim pode usar grandes empresas para conseguir esses romances para ela. Enquanto Kodaka fica surpreso com a dedicação da Rika em se tornar culta, Sena pergunta timidamente se o festival de verão vai ter barracas de takoyaki. Quando ele pergunta por que ela está perguntando, Sena revela que adora comer takoyaki, e isso deixa Kodaka feliz porque ele também adora comer. Ele então revela que, quando morava em Osaka e era tão perdedor quanto é agora, seu pai ia buscar takoyaki para animá-lo. Então, por muito tempo, isso se tornou sua comida de conforto. Nesse momento, Kobato diz a ele que está comendo takoyaki agora, e quando Maria acorda com vontade de comer também, Kodaka anuncia que eles deveriam simplesmente ir ao festival de verão. Quando Rika e Yozora percebem que Sena e Yuki ficarão sozinhas com Kodaka, elas decidem ir ao festival também. Surpreso com isso, Kodaka pergunta às garotas se elas vão ficar bem, já que acabaram de dizer que odeiam multidões. Em resposta, Yozora e Rika dizem que também querem comer takoyaki, mas na verdade elas só querem a salsicha do Kodaka. Então, no dia seguinte, Kodaka cumprimenta todo mundo, menos a Sena, e fica chocado ao ver Rika toda arrumada. Quando ele tenta elogiá-la de forma casual, Rika faz bico e repreende Kodaka por ser mão de vaca com os elogios. Sem querer que Rika crie um clima com Kodaka, Yozora diz que, como Sena ainda não chegou, eles deveriam deixá-la para trás. Mas nesse momento, Yozora aparece usando um lindo yukata, e Kodaka não consegue deixar de ficar hipnotizado pela beleza dela. Ao ver isso, Yozora dá um tapa nele e diz que eles deveriam se apressar, mas Sena fala para ela, Kodaka e Kobato que eles também precisam se arrumar. Nesse instante, Rika vê uma loja de aluguel e insiste para que eles peguem seus yukatas lá, mas Yozora recusa imediatamente, dizendo que não é alguém que segue modinha sem pensar. Ao ouvir isso, Kodaka diz que é uma pena, já que ela ficaria incrível com um. Depois de dar uma cantada casual na Yozora, Kodaka e Kobato entram para se arrumar para o evento. Quando Sena vê Kobato toda arrumada, ela surta até que seus olhos pousam. Enquanto zoa Kodaka pela aparência feia, Sena sugere que ele pinte o cabelo, mas Kodaka diz que, depois que sua mãe faleceu, o cabelo loiro sujo é a única coisa que o mantém conectado a ela, já que ele é a cara do pai. Tocada pela sensibilidade de Kodaka, Sena diz que ele não é como os outros garotos. Antes que ele possa perguntar o que Sena quis dizer, ela fala para ele se apressar, já que o resto do grupo já tá no festival. Ao chegar, Kodaka encontra todo mundo se empanturrando de besteiras. Então, quando Yuki volta com takoyaki, todos dizem para Kodaka que já estão cheios. Enquanto isso, ele fica decepcionado com takoyaki e quer explorar barracas de comida melhores, mas agora Yozora e Rika querem ir embora. Sena fica do lado do Kodaka, dizendo para as meninas que a noite ainda tá só começando, então elas deveriam ficar e aproveitar o festival. Mas quando Yozora insiste em ir embora, Sena a desafia para uma série de jogos.
Yozora não é de recuar, então aceita o desafio na esperança de zoar a cena. Logo, uma briga feroz começa entre as garotas, deixando o resto do clube se sentindo como estranhos no mundo da Sena e da Yozora. Então Rika aparece e diz pro Kodaka que eles deveriam deixar aquelas duas idiotas pra trás e aproveitar ao máximo o festival. Ele concorda e leva a Rika para um jogo de tiro, no qual ela domina facilmente e ganha o grande prêmio, um console de videogame. No entanto, para soltar a grande tirada do Kodaka, Rika diz pra ele que ele pode ficar com o prêmio porque ele é o único prêmio pra ela. Kodaka, sendo um Sigma, diz pra Rika que eles deveriam deixar o prêmio na sala do clube, o que a deixa extremamente decepcionada. Nesse momento, Sena e Yozora voltam da batalha exaustas, então decidem encerrar a noite. Mais tarde, o grupo decide soltar seus primeiros fogos de artifício juntos. Vendo o céu noturno preenchido com as belas cores e padrões, Yozora não consegue deixar de se sentir em paz. No entanto, o momento de felicidade dura pouco, pois o longo cabelo preto de Yozora pega fogo, e mesmo com Kodaka jogando água imediatamente, o estrago já estava feito. Uma semana depois, um novo semestre começa e, enquanto Kodaka se preocupa com Yozora, ela aparece com cabelo preto curto. Ao ver isso, Kodaka de repente se lembra de sua amiga de infância e chama Yozora pelo nome de Sora, o que a faz se emocionar enquanto ela diz a Kodaka que já faz um tempo. Foi no meio do semestre que um estudante transferido barulhento apareceu de repente e assustou todo mundo, inclusive o professor. No entanto, Yozora percebeu imediatamente que era Taka, sua única e verdadeira amiga de 10 anos atrás. Ao ver aquele cabelo loiro sujo e a falta de habilidades sociais, Yozora teve certeza de que Kodaka não havia mudado nada, então ela tinha esperança de que ele a reconhecesse. No entanto, quando ele não a reconheceu, ela ficou frustrada, mas depois percebeu que, naquela época, ela se vestia como um menino, então era natural que Kodaka não a reconhecesse. Yozora, então, teve uma reunião importante com sua amiga imaginária, Tomu-chan, que sugeriu que ela tomasse a iniciativa. Yozora decidiu passar pela mesa do Kodaka nos intervalos e idas ao banheiro, esperando que ele percebesse suas tentativas. Um dia, enquanto ela falava mal dele, Kodaka apareceu e perguntou se ela via fantasmas. Surpresa com o questionamento, Yozora ficou desconcertada e não contou a verdade, decidindo criar um clube para se aproximarem. Ela foi pedir ajuda para Maria, mas a garota mandou ela embora na hora. Irritada porque Maria estava atrapalhando seu plano, Yozora decidiu dar uma lição nela. A partir desse momento, tudo que Yozora fazia era para reacender sua antiga amizade com Kodaka. É por isso também que, quando Sena e Rika se aproximavam de Kodaka, Yozora ficava extremamente cruel com elas. No presente, enquanto Yozora e Kodaka se encaram, o resto da turma fica se perguntando por que eles estão de repente tão apaixonadinhos. Então, depois da primeira aula, Kodaka se aproxima de Yozora e pergunta por que ela cortou seus longos cabelos pretos se só as pontas estavam danificadas. Yozora então grita furiosa com Kodaka, dizendo que o que quer que ele tenha jogado nela foi o motivo de ela ter que fazer esse corte de cabelo horrível, já que tinha um cheiro ruim e não saía de jeito nenhum, por mais que ela tentasse. Enquanto escutam a conversa escondidos, os colegas de classe imediatamente começam a espalhar o boato de que Kodaka jogou seu líquido branco no cabelo da Yozora, e é por isso que ela cortou o cabelo. Antes que as coisas piorem, Yozora pega Kodaka pela mão e o arrasta pra fora. Quando finalmente ficam a sós, Yozora conta pra Kodaka que ela é a Sora e pergunta desesperadamente o que ele tá pensando naquele momento. Kodaka admite que não tem certeza sobre seus sentimentos, então só consegue descrever suas emoções como surpresa. Os dois então decidem ir pra sala do clube, mas no caminho, Yozora revela que reconheceu ele desde o começo. Quando Kodaka demonstra estar chocado com isso, Yozora revela que o cabelo idiota dele era difícil de esquecer. Ele então pergunta para Yozora por que ela fingiu não conhecê-lo. Yozora responde sinceramente que foi porque ela ficou irritada com ele por não tê-la reconhecido, mesmo ela tendo reconhecido ele. Em resposta, Kodaka lembra Yozora que ela estava se fantasiando de menino naquela época, o que a deixa ainda mais irritada, já que ela grita com ele dizendo que nunca disse que era um menino. No entanto, Kodaka insiste que qualquer um teria assumido que ela era um menino, já que ela vivia arrumando briga com todo mundo. Sabendo que Kodaka tá certo, Yozora recua e diz a ele que estava prestes a contar a verdade, e Kodaka percebe que, naquela época, Yozora estava tentando dizer a ele seus pronomes corretos. Então ele pergunta por que ela nunca apareceu, já que ele ficou esperando por ela o dia todo. Yozora responde timidamente que ficou com vergonha, pois usou uma saia pela primeira vez e estava se sentindo tão desconfortável que não conseguiu se aproximar dele. No entanto, se ela soubesse que ele estava se mudando, então teria reunido coragem e contado a verdade para ele. Enquanto Kodaka processa tudo isso, Yozora diz a ele que eles devem manter em segredo o fato de se conhecerem desde a infância. Ele concorda, mesmo sem entender por que Yozora está pedindo para esconder a verdade dos outros.
Momentos depois, Yozora entra na sala do clube com Kodaka e ninguém consegue reconhecê-la. Rika chega ao ponto de perguntar a Kodaka se Yozora é o amante twink dele. Antes que Yozora possa dar uma surra em Rika, Sena a percebe e pergunta por que ela cortou o cabelo. Enquanto Yozora fica chocada por Sena, sua arqui-inimiga, tê-la reconhecido em um segundo, Rika se desculpa e sai correndo. Enquanto isso, Sena supõe que Yozora foi rejeitada pelo amante e teve um surto estilo Britney Spears em 2007. Isso rende a Sena um tapa na cara, enquanto Yozora deixa claro para ela que não foi rejeitada por ninguém. Nesse momento, Rika entra com um casaco masculino e pede para Yozora experimentar. Surpreendentemente, ela obedece Rika e manda Yuki e Kodaka saírem. Quando Maria os vê esperando do lado de fora, ela pergunta a Kodaka o que está acontecendo, e antes que ele possa responder, a porta se abre, revelando o novo visual de Yozora. Enquanto Kodaka sente a calça apertar, Maria começa a surtar, já que ela é uma freira e deveria ficar longe de garotos bonitos. Aproveitando o momento, Yozora começa a provocar Maria, o que faz Sena afirmar que, não importa o penteado que Yozora tenha, ela sempre será a mesma bruxa malvada de sempre. Isso faz Kodaka perceber que ele não pode ter o mesmo vínculo que tinha com Yozora há 10 anos, e esse pensamento deixa confuso enquanto se pergunta o que vai acontecer com eles agora. Embora ainda não saiba a resposta para sua pergunta, Kodaka decide permanecer no clube dos vizinhos para descobrir aonde sua jornada o levará. Você acha que Kodaka merece ser cancelado por não ter reconhecido sua velha amiga? Comente Hop Max se sua resposta for sim, e como sempre, curta e se inscreva para mais conteúdo de anime.